O portador de esperanças é o tema que eu gostaria de pensar com vocês hoje à noite. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 27, nós vamos ler até o verso 20. Atos 27, de 1 a 20. O portador de esperanças. Quando chegou a hora, zarpamos para a Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, nos acompanhou. Partimos num navio que tinha vindo do porto de Adramítio, no litoral noroeste da província da Ásia. Estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da costa. No dia seguinte, quando ancoramos em Sidom, Júlio demonstrou bondade a Paulo, permitindo-lhe que desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda material deles. Quando partimos de lá, fomos costeando a ilha de Chipre, devido aos ventos contrários que tornavam difícil manter o rumo. Prosseguindo por mar aberto, passamos pelo litoral da Cilícia e da Panfilha, chegando a Mirra, na província de Lícia. Ali, o oficial no comando encontrou um navio egípcio de Alexandria que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por vários dias e depois de muita dificuldade nos aproximamos de Quinido. Por causa dos ventos contrários, atravessamos para Creta, acompanhando o litoral menos exposto da ilha, de frente ao cabo de Salmona. Costeamos a ilha com grande esforço até que chegamos a bons portos, perto da cidade de Lazeia. Havíamos perdido muito tempo, as condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono, e Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Disse ele: Senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante, haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio que a Paulo. E uma vez que Bons Portos era uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, a maioria da tripulação desejava ir a Fenícia, que ficava mais adiante na costa de Creta, e passar o inverno ali. Fenícia era um bom porto, com abertura apenas para o sudoeste e o noroeste. Quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso levantaram âncora e foram costeando Creta. Mas o tempo mudou de repente e um vento com força de furacão, chamado Nordeste, soprou a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Navegamos pelo lado menos exposto de uma pequena ilha chamada Cauda, onde com muito custo conseguimos içar para bordo o barco salva-vidas que viajava rebocado. Então os marinheiros amarraram cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo. Temiam ser arrastados para os bancos de areia de Sirte, diante do litoral africano. Por isso baixaram a âncora flutuante para desacelerar o navio e deixaram que fosse levado pelo vento. No dia seguinte, como ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga ao mar. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e o jogaram fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Até que perdemos todas as esperanças.
Não tem sido esse o sentimento de muitos nos dias em que a gente vive? Sempre foi assim, é claro. Mas parece que recentemente tem tomado a nossa gente um sentimento de desesperança. As pessoas têm perdido a esperança. Hoje pela manhã nós começamos a olhar para este recorte na vida de Paulo. Nós falamos sobre recobrar as esperanças e nós vimos que Paulo estava aqui nesta, que era sim e foi sim uma viagem literal. Não é uma alegoria. Uma viagem que pode sim ser usada para ilustrar como é a vida da gente. Falamos que Lucas nos deu diversos detalhes, muitos detalhes. Estudiosos dizem, inclusive, que não existe documento na literatura antiga que narre com tantos detalhes uma viagem como esta. Lucas ficou impressionado com o que viu. Lucas foi tocado pelo que presenciou. Lucas, além de tudo isso, além de ter se impressionado, ele desejou mostrar para nós o personagem coadjuvante, Paulo, o apóstolo, com o desejo de nós nos inspirarmos nele, com o desejo de olharmos para ele e dizer, eu quero ser assim como ele. Eu quero ser alguém que enfrenta as lutas e as adversidades da vida dessa maneira. Foi assim que Lucas concebeu essa ideia. Lucas deseja que nós nos encantemos com a imagem do Paulo herói. Mas Lucas quer também que a gente olhe e veja o personagem principal, Deus. Como Deus agiu, como Deus fez, como Deus dosou cada uma das ondas, das tempestades, como Deus sustentou, como Deus animou, como Deus reanimou, como Deus, enfim, fortaleceu o apóstolo que serviu de portador de esperanças. E que serviu, como veremos, Deus permitindo, noutra ocasião, como um náufrago salva-vidas. Então, hoje de manhã nós buscamos encontrar esse tipo de pensamento. Nós temos que, para atravessar as tempestades da vida, nós precisamos encontrar homens nos quais nós devemos nos espelhar. Pessoas a quem imitar. Essa é uma recomendação bíblica. O autor de Hebreus diz que a tão grande nuvem de testemunhas foi pintada para que nós tenhamos os olhos fixos em cada um daqueles homens e mulheres de fé, a fim de corrermos com perseverança a jornada que nos está proposta. Hebreus ainda vai dizer no final do capítulo que nós devemos olhar para os nossos líderes e imitar a fé que tiveram. Por que a Bíblia faz isso? Porque a Bíblia sabe da necessidade que nós temos de nos inspirarmos em pessoas que nos faz seguir adiante, com fé, com esperança e com amor. E Lucas nos pinta este Paulo, digno de ser imitado, digno de ser copiado. Enquanto todos estavam perdendo as esperanças, ou já haviam perdido as esperanças, inclusive Lucas, porque o texto diz que todos, Lucas coloca na primeira pessoa do plural, ele se inclui nisso, e se você continua lendo a narrativa, você verá que Paulo foi o único que não perdeu as esperanças. E sobre como e por que nós veremos adiante. O barco estava entregue às tempestades, às ondas. Se você prestou atenção na narrativa, você viu, houve um momento em que eles simplesmente entregaram os pontos, como a gente faz na vida. A gente entrega os pontos. A gente deixa os ventos nos tocarem. Não é assim? Há momentos em que a gente não sabe, não tem forças para fazer alguma coisa. Agora, para você ter uma ideia do que era uma viagem de navio como esta, eu peguei um recorte que eu quero ler para você.
Eu estou lendo A História do Brasil, um livro chamado 1808, de Laurentino Gomes. E este livro conta a história da vinda da família real portuguesa para o Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte. É quando a família real se instala no Rio de Janeiro. E eu quero ler um trecho que eu extraio do capítulo 7 deste livro, que mostra como foi a viagem. A viagem da família real. A viagem daquela esquadra. Por que é importante isso? E veja, nós estamos falando de uma esquadra e de navios do início do século XIX. 1808. Início do século XIX. Paulo, na embarcação em que se encontrava, estava numa embarcação ainda mais precária, porque era uma embarcação de 19 séculos antes. Imagine isso. O cristianismo, ou a era cristã, ainda não havia atingido o seu primeiro centenário. Ouça um pedacinho dessa viagem portuguesa. Desenhados para impedir a infiltração da água do mar e sobreviver às violentas tempestades oceânicas. Os navios portugueses eram, 200 anos atrás, cápsulas de madeira hermeticamente lacradas, providos de pequenas escotilhas que permaneciam fechadas a maior parte do tempo. Os ambientes internos ficavam asfixiantes, sem ventilação. Durante o dia, sob o sol equatorial, transformavam-se em autênticas saunas flutuantes. Não havia água corrente, nem banheiro. Para fazer as necessidades fisiológicas, usavam-se as cloacas, plataformas amarradas à proa. Imagina você sentado numa cloaca. É como, para você ter uma noção, é como se você de repente encontrasse uma árvore e se sentasse numa forquilha para fazer suas necessidades. Mas chega dessa cena. Essas cloacas ficavam suspensas sobre a murada dos navios, por onde os dejetos eram lançados diretamente ao mar. Agora ouça sobre a comida no barco. Agora veja, século XIX. Imagina nos dias de Paulo. A dieta de bordo era composta de biscoitos, lentilha, azeite, repolho azedo e carne de porco salgada ou bacalhau. No calor sufocante das zonas tropicais, ratos, baratas e carunchos infestavam os depósitos de mantimentos. Então você pegava um biscoitinho e imaginava, será que a barata passou nele? Não, só tem um cocôzinho de rato. A água apodrecia logo, contaminada por bactérias e fungos. Por isso, a bebida regular nos navios era a cerveja, nos navios britânicos. Porque a cerveja, com lúpus e a fermentação, ela durava mais do que a água pura. Nos navios portugueses, espanhóis e franceses, bebia-se vinho de qualidade ruim. Por falta de frutas e alimentos frescos, uma das maiores ameaças nas longas travessias era o escorbuto, doença fatal provocada pela deficiência de vitamina C. Enfraquecida, a vítima queimava de febre e sofria dores insuportáveis. A gengiva necrosava, os dentes caíam ao simples toque. Por coincidência, em 1808, foi o primeiro ano em que a jovem marinha dos Estados Unidos começou a distribuir doses de vitamina C aos seus tripulantes, como forma de prevenir a doença. Nas regiões tropicais, outras ameaças eram a disenteria e o tifo.
causados pela falta de higiene e pela contaminação da água e dos alimentos. Percebe as condições? Em 1807, a esquadra portuguesa levou quase 2 meses para atravessar o Oceano Atlântico. Os relatos sobre a viagem são incompletos e confusos, mas sabe-se que foi uma aventura repleta de aflições e sofrimentos. Antigas e mal equipadas, as naus e fragatas portuguesas viajavam apinhadas de gente. Na nau Capitânia, príncipe real que levava Dom João e a rainha Maria I, a mãe dele, só no navio de Dom João iam 1.054 pessoas. Pode-se imaginar a balbúrdia com 67 metros de comprimento, 16 metros e meio de largura. Quantos metros tem esse templo de ponta a ponta? 30? 30 e pouco. Então 2 vezes esse tamanho, 1.054 pessoas. O suprimento de água era insuficiente, a comida era pouca, a peste bubônica perseguia os imigrados nos camarotes superpovoados e anti-higiênicos. Nos primeiros dias de viagem, enquanto ainda estavam no hemisfério norte, ondas fortes despejavam água gelada sobre o convés superlotado, onde os marinheiros trabalhavam em meio ao nevoeiro e às rajadas de vento frio. Com vazamentos no casco, os barcos faziam ou juntavam água copiosamente. E a última frase, preste atenção. O excesso de passageiros e a falta de higiene e saneamento favoreceram a proliferação de pragas. No Afonso de Albuquerque, um dos navios, em que viajava a princesa Carlota Joaquina era mulher de Dom João VI. Os dois não se bicavam. Viajaram em navios separados. Sim, havia uma questão também de segurança, colocaram o rei num navio, a rainha no outro, para que em caso de naufrágio não morresse todo mundo junto. Mas o fato é que eles não se falavam. No navio da Joaquina houve uma infestação de piolhos, obrigou as mulheres a raspar os cabelos, jogar as perucas no mar, as cabeças carecas foram untadas com banha de porco e pulverizadas com pó antisséptico. Está vendo como é que trata piolho? Rapa a cabeça e passa banha de porco. A história só não é trágica porque ela é cômica, e você deve lembrar dos livros de história. Quando a família real chegou no Rio de Janeiro, as mulheres todas carecas, com turbantes nas cabeças, cada um na cabeça, as mulheres do Rio de Janeiro olharam aquelas mulheres e falaram assim, é a moda na Europa. Todas raparam a cabeça e começaram a andar com lenço. Isso é histórico. Por que eu leio essa história? Por que eu leio esse trecho para vocês? Para vocês prestarem atenção no tipo de condição sob a qual Paulo se encontrava neste navio da história em que estamos lendo. Porque se era assim tão terrível no início do século XIX, lá atrás, nos primeiros anos da era cristã, era infinitamente pior. Portanto, torna-se ainda mais impressionante para nós a postura de Paulo, esse portador de esperanças. Lucas quer que nós olhemos para ele e vejamos nele a postura de um homem de fé. Um homem que mesmo naufragando e já despido de todos os seus privilégios apostólicos, porque era um prisioneiro, o apóstolo se porta como um salva-vidas nas mãos de Deus. Alguém que viveu em benefício do próximo. Mesmo a bordo desse navio a caminho de Roma, com vistas a ser injustamente sentenciado como um criminoso, a gente pode enxergar o grande apóstolo cumprindo pelo menos 3 grandes papéis, que muito tem a nos ensinar, a nós cristãos, que também estamos nesta fragata, nesse navio
que singra os mares da vida, e junto conosco, nesse mar tempestuoso que é a existência, nós temos ao nosso lado gente boa e gente ruim, justos e injustos. E Lucas quer que a gente aprenda com Paulo sobre como nós devemos nos portar. Quais foram os papéis desempenhados por Paulo? De que maneira Paulo se apresentou como homem de Deus? Quem é este homem portador de esperanças? Quem é este náufrago salva-vidas? 3 papéis Paulo cumpre aqui. Hoje nós veremos um, no próximo encontro nós veremos 2. O primeiro, ele é um grande conselheiro. Depois a gente vê que ele se torna um grande encorajador. E ele só conseguiu ser o conselheiro e o encorajador que foi porque Paulo estava com sua vida muito bem ancorada em Jesus Cristo. Então veja comigo, o náufrago conselheiro. Como é que ele ajuda aquela tripulação a recobrar as esperanças? Que tipo de palavra ele levou? Como ele se portou? Porque eu disse pela manhã e repito agora, eu não me esqueci do nosso cartão do Conquistador de Almas. Esta série de recortes na vida de Paulo, uma breve interrupção na nossa série em João e em Salmos, tem esse propósito de encorajar você a ser esse homem, Paulo, no navio onde Deus te colocou ao lado de pessoas desesperadas, precisando dos seus conselhos, do seu encorajamento e do evangelho que sai da sua boca e que é ilustrado através da sua vida. Ah, se Paulo fosse vivo, os perfis dele em Instagram e Facebook seriam muito diferentes dos nossos. Então, o que é que nós podemos aprender? Como é que nós podemos trabalhar esse cartãozinho, onde a gente tem aqui 3 nomes pelos quais orar, 3 nomes no mínimo, pessoas que desejamos ver salvas em Jesus. Pessoas que desejamos alcançar, discipular, sentar com elas, abrir o Evangelho, abrir a Bíblia, pegar o PDF da mensagem do pastor, ler com elas, compartilhar, repartir. Que tipo de conselhos você tem que dar para essas pessoas? Vamos olhar para o texto e vamos ver o que Paulo fez? Nós vamos ver até o verso 20. Paulo, ele não estava sozinho nessa jornada, você notou. Tinha 2 outros homens com ele. E aqui está uma grande lição. Não dá para viver a vida cristã sozinho, no isolamento. Você precisa de, sendo você homem, você precisa de um homem ou homens de Deus do seu lado. Não dá, coloque isso na sua cabeça. Não dá para você viver o cristianismo sozinho ou sozinha. A gente precisa uns dos outros. Paulo nunca estava só, e nos raros momentos que o livro de Atos nos mostra esse homem só, ele está temendo e tremendo. Ele pede ansiosamente que seus companheiros venham logo estar com ele. Nesta viagem, Paulo contava com Lucas e com Aristarco, alguém de Tessalônica. Eles estavam sob custódia. Quem cuidava deles era o centurião chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Paulo é o prisioneiro. Lucas e Aristarco são apenas os acompanhantes de Paulo. E o texto diz no verso 1 que havia junto com Paulo outros prisioneiros, mas o grego literalmente lê o seguinte: prisioneiros de outro tipo. Haviam prisioneiros do outro tipo, ou seja, provavelmente prisioneiros que já haviam sido sentenciados com a pena de morte, e diferentemente de Paulo, porque Paulo ainda chegaria a Roma, para lá em Roma, aí sim, sentar-se no banco dos réus. Então eles seguiram de Cesareia para Sidom, e o verso 2 diz que foi num navio
que tinha vindo do porto de Adramítio, no litoral noroeste da província da Ásia, ou seja, na região hoje conhecida como Turquia. Quando eles chegam em Sidom, ou a Sidom, Júlio permitiu Paulo se encontrar com amigos que queriam ajudá-lo. Está isso no verso 3. De Sidom, eles vão a Mirra. E a viagem vai ficando difícil por causa dos ventos contrários, versos 4 e 5. Em Mirra, Júlio encontrou um navio maior. Um navio egípcio de Alexandria, que estava partindo em direção a Roma, estava indo para a Itália. Júlio pensou, esse pequeno navio no qual estamos não aguentará a viagem. Nós precisamos de um navio maior. E ele então entra nesse navio egípcio de Alexandria. Ele troca o navio, e esse navio era um navio de carga com capacidade para 300 passageiros. E você vai ler o texto, lá no final do mesmo capítulo aqui, você vai descobrir que somente na tripulação em que Paulo estava, eles eram 296 pessoas. Paulo e Lucas tinham na ponta do lápis a quantidade. Bom, se esse navio que seguia para Roma cabia 300, e só a tripulação de Paulo era 296, imagina em quantos não excedeu o número da capacidade máxima daquele navio. Por que Júlio troca de navio? Porque ele queria uma viagem rápida para Roma, via alto mar. Ele não queria mais ficar costeando, ele não queria mais demoras. Os ventos fortes, os ventos contrários, fizeram eles gastar muitos dias, diz o texto bíblico, provavelmente entre 10 a 15 dias, porque eles foram navegando vagarosamente 296 quilômetros que separavam a cidade de Mirra da cidade de Quinido, versos 6 e 7. E como não foi possível seguir a rota traçada, o capitão do navio teve que costear com grande esforço, diz o verso 8, a ilha de Creta e portar numa cidade chamada Bons Portos. E a manobra toda, a gente já leu o texto, fez esse povo perder muito tempo. E as condições climáticas foram piorando, tornando a navegação perigosa, porque se aproximava o outono, diz o verso 9. E o que se lê sobre navegação naquela região, daquela época, é que todo navegador romano considerava a navegação naquele período em que Júlio insistiu para o navio prosseguir, todo romano considerava a navegação naquele período quase um suicídio. É impressionante. Impressionante e mais impressionante ainda é a participação de Paulo a essa altura dos fatos. Então, tendo pintado a cena, você entendido que Júlio é um homem teimoso, ele quer seguir viagem, ele quer chegar com esse povo lá, ele quer chegar logo, ele não quer perder nenhum dos prisioneiros, ele queria ganhar algum tipo de promoção, provavelmente, ele queria algum tipo de pagamento extra pelo bom trabalho. Eu quero que você veja agora, a partir do verso 7, como Paulo age. A sabedoria desse homem. Não há em Paulo nenhum tipo de grosseria em sua fala. Não há em Paulo nenhum tipo de amargura por estar sendo injustamente levado à força, digamos, para Roma. Verso 7. Navegamos vagarosamente por vários dias. E depois de muita dificuldade, nos aproximamos de Quinido. Por causa dos ventos contrários, atravessamos para Creta, acompanhando o litoral menos exposto da ilha, de frente ao cabo de Salmona. Costeamos a ilha com grande esforço, até que chegamos a Bons Portos, perto da cidade de Lazeia. Havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono. E aí vem Paulo.
E Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. E olha o que ele diz, verso 10. Senhores, o tratamento é respeitoso, o tratamento é com sabedoria. Senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Olha o outro verbo. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Você escutou o que Paulo falou? Paulo sabia que aquele navio era emprestado. E Paulo disse, Júlio, se nós prosseguirmos forçando esse povo a seguir viagem, nós vamos acabar com a carga do navio que nos está emprestando lugar nesta viagem. Paulo era um gentleman. Paulo era educado, Paulo era sábio. Vai haver grande prejuízo para o navio, vai haver grande prejuízo para a carga, e o que é pior, perigo para a nossa vida. Gente, está certo que Paulo não era um especialista em navegação, mas ele conhecia o bom senso dos navegadores romanos. Aliás, Paulo mesmo já tinha sofrido em 3 naufrágios, segundo os Coríntios 11, 25 nos fala. Por isso que o verbo ver que ele usa, esse verbo ver, quando ele diz aí, vejo que teremos problemas adiante, é um verbo que significa ver com base na experiência. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, pelo que eu já vivi, a situação não está boa para prosseguirmos viagem. Ninguém quis ouvir Paulo. E sabe por que não quiseram ouvir Paulo? Porque todos olhavam para Paulo e diziam, você não é um especialista em navegação, por isso nós não vamos te ouvir. Tantas vezes assim é a voz do crente nesse mundo desesperado, carente de uma palavra de bom senso, carente de uma palavra de norte e de direção, e se coloca o cristão com sabedoria, sem bate-boca. Você não vê Paulo bater boca, você não vê Paulo postando no Instagram, eu avisei para não ir, mas eles querem ir, você entendeu? Você não vê Paulo fazendo joguinho, você não vê Paulo falando grosso com ninguém, você vê Paulo tendo bom senso e falando com propriedade, com sabedoria, mas ninguém quis ouvi-lo. Olha o que diz o verso 11. Mas, ou seja, depois da palavra de Paulo, o oficial encarregado dos prisioneiros, o Júlio, deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. Paulo, a gente gosta de você, Júlio estaria dizendo. A gente até deixou você visitar seus amigos aqui numa dessas paradas. Seus amigos te ajudaram. Estou tratando você com a maior decência. Estou deixando você trazer Lucas com você. Estou deixando você trazer Aristarco com você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não dá para te ouvir nesse momento porque você não entende nada de navio. O capitão do navio e o dono do navio já disseram que dá para a gente ir. Então, Paulo, nós não vamos te ouvir. Já se viu assim? Você sabe que vai dar errado. Você aconselha, você tem experiência, você anda com Deus, Deus fala ao seu coração, você dá a dica, você dá o conselho, e a pessoa simplesmente diz, olha, eu gosto de você, mas eu não vou te ouvir, porque os especialistas estão dizendo que dá para ser assim. Verso 12. E uma vez em Bons Portos, era uma enseada aberta. Era Bons Portos na época em que o céu estava azul e o sol brilhando. Era um local excelente no verão para você curtir uma praia. Mas era um péssimo lugar para passar o inverno. A maioria da tripulação desejava ir a Fenície, que ficava mais adiante na costa Creta, e passar o inverno lá. Por quê? Porque Fenície era um bom porto, com abertura para o sudoeste e o noroeste. Então eles queriam sair dali a qualquer custo. E quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros que conseguiram chegar lá a salvo, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso levantaram âncora e foram costeando Creta.
Paulo falou, Paulo se expôs, mas ninguém o ouviu. Por quê? Deixa eu te mostrar 5 razões a partir do texto. São as mesmas razões pelas quais as pessoas hoje não ouvem a sabedoria da palavra de Deus dita através da boca de homens e mulheres de Deus. As mesmas razões. Portanto, é importante vermos o que eles disseram, quais foram as desculpas, no que se basearam, e ver como ainda assim Paulo prosseguiu agindo. Paulo nos ensina a lidar com esta geração cética. Você sente dificuldade em lidar com as pessoas lá na faculdade, lá no seu trabalho, lá na sua família, pessoas que você tenta dizer, tenta falar, não é esse o caminho, não segue agora, não faça isso, e eles dizem, olha, gosto muito de você, respeito você, ajudo você, mas eu não posso te ouvir porque a minha sabedoria, a sabedoria dos especialistas diz o contrário. É difícil lidar com gente assim. Sabe por que é difícil lidar com gente assim? Porque é gente boa. Júlio era gente boa. Vocês viram aqui. Júlio gostava de Paulo. Júlio deixou Paulo. Quem era o prisioneiro era Paulo, não era Lucas, não era Aristarco. Júlio deixou Paulo levar até 2 amigos. Júlio deixou Paulo descer. Júlio deixou Paulo encontrar cristãos que o ajudaram. É difícil lidar com gente assim, gente boa, gente que trata a gente bem, gente que gosta da gente, mas que é cabeça dura, que segue um caminho que é de desgraça e de morte, e você tenta divertir essas pessoas dizem, olha, para nós mantermos a amizade, fica na sua, eu fico na minha, e a gente vai se ajudando sem se interferir. Você lida com gente assim? É o tipo de gente que Paulo está lidando aqui. Por que eles não ouviram Paulo? Em primeiro lugar, eles preferiram correr em vez de esperar em Deus. Olha o verso 7. Navegamos vagarosamente por vários dias, depois de muita dificuldade, ventos contrários. Verso 8, costeamos a ilha com grande esforço. Verso 9, havíamos perdido muito tempo. Paulo disse, vamos ficar aqui, vamos esperar. E eles disseram, não, eu não posso esperar, eu já perdi tempo demais na vida. Já ouviu gente assim? Você fala com elas, você tenta mostrar para elas, elas dizem, não pastor, eu já perdi tempo demais, não dá mais para esperar. Gente, é o que eu mais ouço. Gente cabeça dura acha que é preferível correr em vez de esperar em Deus. E geralmente o grande bom argumento que essas pessoas dão é este. Nós já perdemos muito tempo. Eu preciso remir o tempo, eu preciso ganhar o tempo perdido. Os ventos contrários, a navegação vagarosa, as dificuldades, o grande esforço sem ver a viagem render. Paulo, não dá mais para esperar, Paulo. Põe uma coisa na sua cabeça, Paulo, nós já perdemos tempo demais, não dá para esperar. Vamos fazer o seguinte, a gente segue viagem e você vai lá para o porão e segue orando enquanto a gente navega. E é como se Paulo poderia ter dito algo do tipo, mas nesse caso não adiantará orar. Porque Deus está dizendo, espera. E quando Deus diz espera, não adianta você querer ganhar tempo, mesmo que orando. Espera é espera. Isso cabe aqui, eu não tenho tempo para desembrulhar isso, por isso que você precisa dos pequenos grupos, para você pegar um trecho como esse, e desembrulhar um na vida do outro, as inúmeras situações e circunstâncias em que você se sente como quem já perdeu tempo demais e que não dá mais para esperar e você precisa prosseguir essa viagem. E aí você vai dar de cara com a tempestade. Então por que eles não ouviram Paulo? Porque preferiram correr, ganhar tempo,
do que esperar em Deus. E olha, que se você estivesse lá ouvindo aquele capitão, ouvindo aquele comandante do navio, ouvindo o dono do navio, você teria sido provavelmente convencidos por ele de que não dava mesmo para esperar, tinha que prosseguir, o navio era bom demais, era forte o bastante, era um navio, afinal de contas, de Alexandria, no Egito. E Paulo diz, olha, não tome decisões às pressas. Tem muita gente que erra por tomar decisões às pressas. Outra coisa, em segundo lugar, por que eles não ouviram Paulo? Porque eles preferiram os conselhos humanos à voz de um homem de Deus. O verso 9 diz que Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Ele disse, senhores, se nós prosseguirmos, eu vejo que nós vamos ter problema adiante, haverá grande prejuízo para o navio. Vocês não querem lucro? Então, nesse momento, correr é perder lucro. Vai haver prejuízo para a carga, vai haver prejuízo para as nossas vidas. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio que a Paulo. Sabe por que eles não ouviram Paulo? Porque eles acharam que havia mais sabedoria na palavra dos especialistas do que na de um homem de Deus. Sabe uma das coisas que eu mais escuto, também outras? Daria até para escrever um livro, Pérolas do Gabinete Pastoral. Você aconselha uma pessoa por um tempo, e você dá o caminho das pedras, você diz, você apresenta a sabedoria bíblica, você coloca a pessoa, você vê que entrou aqui e saiu aqui. O tempo passa, aí ela procura, sei lá, um psicólogo. Aí ela volta. Aí ela diz, pastor, o psicólogo falou isso, isso e isso. Eu falei, você lembra da nossa conversa? Você lembra que eu te falei isso? Mas por quê? Eu não sou especialista. Como eu tenho visto pessoas, assistido pessoas, acharem que a solução virá de especialistas. Quando na verdade, e aqui em nome de Jesus eu não desprezo o trabalho profissional de ninguém. Não é isso, não se trata disso. A culpa não está nos especialistas, entenda o que eu estou dizendo. A culpa está naqueles que acham que somente especialistas, em determinados casos, vão resolver os problemas delas. E aí Paulo fala, Paulo orienta, Paulo aconselha, e o Júlio diz, o gente boa, Júlio diz, Paulo, eu não vou te ouvir. Sabe por quê? Porque os especialistas disseram que dá para ir, você está equivocado, eu acho que é porque você ora demais, você tem que parar de orar e ler os especialistas, você tem que parar de ler essa Bíblia e ler quem realmente entende. Você já viu gente assim? Que você fala, você diz, você aconselha, não te ouve, mas aí um amigo diz alguma coisa, igual que você falou, aí eles dão ouvido. Papai e mamãe geralmente ficam tão tristes, não é assim, papai? Poxa, eu te falei isso a vida inteira, só porque seu amigo te falou. Então, muitas vezes, pessoas não nos ouvem, porque elas preferem conselhos humanos, sabedoria humana, à voz de um homem ou mulher de Deus. Terceiro lugar, por que eles não ouviram Paulo? Porque eles preferiram o conforto de abrigos distantes. O conforto de abrigos distantes ao cuidado presente de Deus. Olha o que diz o verso 12, primeira parte do verso 12. E uma vez que bons portos eram uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno. O que eles estão dizendo? Eles estão supondo, olha, aqui não é bom para o inverno, então vamos tentar ir para aquele lugar mais distante, e lá sim nós seremos protegidos do inverno. Mas ali, aquele lugar que aos olhos dos homens era o pior lugar para se estar naquele momento, era exatamente ali, naquele lugar, improvável à sabedoria humana, que Deus cuidaria deles. Tanta gente assim achando
que não é aqui, nesse lugar impróprio aos meus olhos, que Deus vai cuidar de mim. Gente, eu vou te contar um pedacinho da minha história. Quando eu estava no seminário aqui, meu grande sonho, antes de ir para o seminário, meu grande sonho era estudar no exterior. E na época eu tive chances da segunda igreja me enviar como seminarista para Brasília. Cheguei a prestar provas lá. Palavra da Vida em São Paulo. Mas Deus foi encaminhando as coisas de uma maneira que eu não sairia daqui. Eu faria o seminário aqui. E no início aquilo me entristeceu tanto, porque o seminário aqui, ele é pequeno, naquela época era menor ainda. Sem nenhum tipo, digamos, de pedigree na denominação, e eu frustrado porque eu queria estudar num lugar que de alguma forma eu pensava contribuiria para a minha projeção no ministério. E Deus falou muito claro no meu coração: Leandro, você não precisa das possibilidades dos lugares distantes. Você precisa do meu cuidado aqui e agora. Confia em mim, eu vou cuidar de você. Entrei para o seminário, fiz o seminário aqui. No último ano do seminário, conheci o Alberto, pastor Alberto, improvavelmente, de uma forma muito improvável, preletor aqui no nosso retiro da Jubeg, no Acambago. Sem me conhecer, eu pedi a ele contou a história dele, sem me conhecer, ele fez uma carta para o presidente do seminário, onde ele havia morado na casa do homem, pedindo bolsa, e a história se resume, a maioria conhece, eu ganhei bolsa integral. Porque quando Deus quer cuidar da gente, é nos lugares improváveis para nós. Tudo bem, aquele Bons Portos era Bons Portos para o verão, para o inverno, sim, era um péssimo lugar, mas não era para eles saírem, eles não estavam de férias, eles estavam lidando com uma situação de tensão. Ali, naquele lugar improvável, era o lugar onde Deus trataria deles e cuidaria deles. E quando você não acredita que Deus cuida de você nos lugares improváveis, nas horas improváveis, você prefere os abrigos distantes e não ouve os homens de Deus. Como é difícil lidar com gente teimosa nesse sentido. E eu sempre fui assim com Deus. E eu sempre agi assim com Deus. E aí vem o convite para eu vir para cá. 17 anos depois, estudei nos Estados Unidos, pastorei 13 anos em São Paulo, Campinas. E aí vem o convite para eu voltar para cá. E eu querendo ajudar, e ao mesmo tempo que o meu coração estava aqui em vocês, eu pensava: Deus, eu vou voltar para Goiânia. Como vai ser? Lá eu vou me desconectar de todo mundo do Brasil. E Deus falou: você lembra que eu cuidei? Eu vou continuar cuidando. Eu vim com a maior alegria e comecei a gravar as mensagens e postar no YouTube para vocês ouvirem. No início era essa a minha intenção. E eu comecei a fazer a série nos Salmos aqui toda quarta-feira, vocês se lembram? No início, igreja lotada. Depois vocês foram cansando, talvez, preguiça, vai para casa, não vem nos cultos de quarta-feira, não é assim? E eu me lembro que 2 de vocês na época, não vou dizer o nome para não expor, mas com muito carinho, 2 viraram para mim e falaram assim: pastor, a gente viu o senhor preparando com tanto esmero para pregar nos Salmos às quartas-feiras, vem tão pouquinho, por que o senhor está fazendo assim? Não precisa não, prega alguma coisa já pronta. Eu falei: não, eu vou continuar com os Salmos. Hoje o nosso canal tem 114 mil inscritos e tudo começou por causa da série nos Salmos. Pessoas do Brasil e do mundo são abençoadas através do nosso púlpito, da nossa igreja. Por quê? Porque você tem que acreditar nas coisas improváveis dos homens. E dizer: aqui, nesse improvável, é o lugar, é a hora, é onde Deus me quer. E Deus vai se encarregar de usar a minha vida, seja de uma forma grandiosa ou minúscula. Esses homens não ouviram Paulo, por quê? Porque eles preferiram o conforto dos abrigos distantes a crer no cuidado presente de Deus.
quarto lugar, eles não ouviram Paulo porque eles preferiram contar com a sorte, a sabedoria divina. Olha o que diz o verso 12. Verso 12 diz que a maioria da tripulação tinha esperança de, ou ver se podia chegar a Fenícia. A NVT diz que a maioria da tripulação tinha um desejo. A NVI diz, tinha esperança. A Almeida atualizada diz, queria ver se podia chegar a Fenícia. Ficava mais adiante na costa de Creta e passar ali o inverno. Fenícia era um bom porto, com abertura apenas para sudoeste e noroeste. Ou seja, em vez de ouvir Deus dizendo através de Paulo, não é hora de sair, eles preferiram acreditar em algum sonho. E aí, esse combustível que é o coração da gente, teimoso em sonhar coisas, e colocar Deus nisso, quando bate uma brisa, como é o que vai acontecer, eles falam, está vendo? Deus falou para a gente ir embora. Paulo é que está gorando esse negócio. Olha, e aí me leva ao quinto ponto. Eles foram confiar na aparência, em vez de optar pelo bom senso. Verso 13. Quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá em Fenícia a salvo. E por isso levantaram âncora e foram costeando Creta. Você entendeu isso aqui? É como se Júlio tivesse ido dormir e falado assim, Deus, o Senhor vai me dar um sinal. Paulo está falando que não é para ir, que o Senhor falou que não é para ir. Mas assim, se o vento amanhã amanhecer aquela brisa leve, o Senhor disse para ir, tá? Então aí eu vou. Já viu gente pedindo sinal? Tem gente que adora viver de sinal. Aí dá com os burros na água e fica com raiva de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo adora você pedir sinal. Deus é Deus de sabedoria, de palavra, de conselhos, de bom senso. E de novo, eu não estou dizendo que Deus não pode te dar sinais. Mas eu estou lhe garantindo que esse não é o meio comum. O que aconteceu é que eles disseram, olha, nós temos esperança de conseguir chegar a Fenícia, e lá sim passar o inverno, que é muito melhor lá do que aqui. E aí você já está com o seu coração todo sugestivo a isso. A primeira brisa que vem, em vez de vento forte, a primeira brisa que vem, você pensa o quê? Está vendo? Não está ventando, é só uma brisa. Deus está falando, vamos embora, não é assim? Mas você se esquece que todo vento forte começa com uma leve brisa. Não é assim? Então, como nem tudo é flores, fugindo dos propósitos de Deus, o que a princípio parecia ter sido uma boa decisão, transformou-se num verdadeiro pesadelo. E olha como é que termina o texto, de 14 a 20. Veja que eles tomaram aquela brisa como sendo resposta de Deus. Aí o verso 14, Lucas, ele é um cara, um historiador fenomenal. Aí ele diz assim, mas o tempo mudou de repente, e um vento com força de furacão chamado Nordeste soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto, onde eles jamais deveriam ficar naquele momento. Mas quando você decide seguir seu coração, ouça o que acontece. Deus diz assim, você quer? Eu vou te dar. Você quer navegar? Eu vou te levar para o meio do mar. Você vai ver o que é seguir o que te dá na cabeça. Teimoso. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio, veja, esses eram os marinheiros que deveriam ter dito, provavelmente disseram ao capitão e ao dono do navio, não, dá certo, vamos embora, não escuta esse Paulo não. Eles foram os primeiros a sentir que eles não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, porque o vento vinha de lateral quebrando as velas. Olha o que acontece. Gente, aqueles que primeiro incitam você dizendo, vamos fazer, são os primeiros a desistirem. Eles desistiram
e deixaram que fossem levados pela tempestade. Navegamos pelo lado menos exposto de uma pequena ilha chamada Cauda, onde com muito custo conseguimos içar para bordo barcos salva-vidas que viajavam. Então os marinheiros amarraram cordas em volta do navio, do casco, para o casco do navio não se partir ao meio. Temiam ser arrastados para os bancos de areia de Sirte, diante do litoral africano. Por isso baixaram a âncora flutuante para desacelerar o navio e deixaram que fosse levado pelo vento. No dia seguinte, como ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, eles começaram a jogar ao mar suas preciosidades. Começaram a perder tudo aquilo que eles queriam desfrutar no bem bom de Fenícia. É nisso que dá a desobedecer Deus. Você perde a esperança, você desiste, você se entrega, e aquilo que você mais tentou guardar para você desfrutar, é a primeira coisa que você começa a jogar ao mar. Aí você joga fora porque queria deixar o navio mais leve. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio. Veja só, equipamento de segurança, equipamento de navegação, foi jogando tudo fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol, as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. E Paulo então vai entrar em cena, mas nós não veremos isso hoje, a partir do verso 21. Quais são as lições? Eu quero te deixar 3 para a gente concluir. Que lições a gente extrai daqui? É um texto riquíssimo, não é mesmo, gente? É um texto riquíssimo. A primeira lição que eu tiro é a lição da reação de Júlio. Lucas nos mostra que quando os problemas se despejam sobre nós, ouça você que está aqui me ouvindo, ouça, quando os problemas se derramam sobre nós, a nossa tentação sempre vai ser a de correr para ganhar o tempo perdido, em vez de esperar em Deus. A tentação vai ser a de buscar conforto de abrigos distantes, a crer que Deus cuida de você no presente, mesmo que em locais e sob circunstâncias improváveis. A tentação vai ser contar com a sorte, em vez de a sabedoria humana. Confiar nas aparências falsas, nos ventinhos que sopram e você os toma como sinais de Deus. Cuidado. Porque o tempo está nas mãos de Deus, não nossa. E a sabedoria de Deus que chega a nós tantas vezes, ela se manifesta através de gente pequena, simples, improvável. Ouçam os simples. Ouçam aqueles improváveis. Deus fala através das coisas insignificantes, que são escândalo para o mundo. Não se deixe levar por aparências, guie-se pela palavra de Deus, não seja teimoso como Júlio. A segunda lição é a lição da ação de Paulo. Eu fico impressionado com Paulo nesse capítulo. Nesse e no próximo, no 28. Lembre-se de que Paulo está sendo injustiçado, ele está levando como alguém que passaria por um processo na corte romana, um processo injusto, corrompido. Mas esse homem não se embrutece, ele não se amarga, ele não se tranca lá no cantinho do navio como Jonas fez. Jonas, fugindo de Deus, foi roncar e dormir no porão do navio e que aqueles marinheiros e tripulação se lascassem. Não é assim? Está lá em Jonas. Paulo não. Paulo mistura com eles, Paulo conversa com eles, Paulo aconselha, Paulo encoraja. Paulo é gente boa. Tão gente boa que Júlio deixa ele levar 2 amigos, que Júlio deixa ele descer e falar com os demais do porto onde pararam. Paulo nos ensina que nós vivemos junto de justos e de injustos e que a gente tem que conseguir amar os dois.
quem nos trata mal, quem nos injuria, quem nos persegue, quem não dá ouvidos para a gente. Porque você vai ver o texto vai prosseguir, quando a situação toda aperta, de novo Paulo não cruza os braços e não vai dormir no porão do navio. Paulo entra em cena e termina esse capítulo como o verdadeiro capitão e comandante do navio. Por quê? Porque ele entende que homens e mulheres de Deus são para os momentos de crise. Destacam-se pela forma como vivem, como amam, como aconselham, como se portam, como abraçam os outros. Crente tem que ser gente boa, meu povo. Crente tem que se lembrar do cartão do conquistador de almas e você tem que se lembrar que nós estamos num navio turbulento. E pessoas estão desesperadas ao nosso redor, não veem mais a luz do céu, do sol. E eu e você somos a luz do mundo. E eu e você estamos nesta mesma embarcação, assim como Paulo, assim como Lucas, assim como Aristarco. Nós estamos nesta mesma embarcação, porque Deus espera usar-nos para salvar esse povo. O capítulo termina dizendo que todos se salvaram por causa de Paulo. Então a lição de Paulo é essa. Falaram mal de você? Ame. Perseguiram você? Ame. Injustiçaram você? Ame. Ore. Dê água gelada. Cuide, seja como o seu Senhor. E a última lição é a lição da riqueza de detalhes de Lucas, sobre a qual falei de manhã. Tantos detalhes, porque Lucas quer que a gente se encante e se inspire. E ao terminar de ler esse capítulo, Lucas quer que a gente diga, eu quero ser assim. Ó Deus, me ensine a ser como Paulo. Quais são seus heróis? Quais são seus modelos? Quem você ouve, onde você aprende, onde você busca encorajamento. Hebreus capítulo 12, de 1 a 3, diz que nós temos que olhar para a grande nuvem de testemunhas. Homens e mulheres que nos inspiram a deixar de lado o pecado e as coisas que pesam sobre nós, atrapalhando-nos de correr a corrida. Que tipo de amigo você tem com você? Que tipo de pessoa você se utiliza para abrir seu coração, se é que abre? Você tem que ter homens e mulheres que te inspiram, com quem você anda, com quem você conversa, com quem você ora. Você tem que fazer a diferença onde Deus te planta. E buscar inspiração nas testemunhas, e principalmente buscar inspiração em Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Lucas quer que nós recobremos a esperança quando lemos essa história. Ele quer que a gente aprenda a olhar para Paulo, porque Paulo nos aponta para Jesus. No final da história, Paulo nunca perdeu as esperanças, porque ele manteve o coração dele alegre na esperança do que Deus falava com ele. Da glória na comunhão com o Pai. E Jesus Cristo, Hebreus vai dizer que ele sofreu o tormento da cruz, tomando sobre si nossos pecados, para que nós jamais nos desanimássemos. Jesus, sim, todo o peso do pecado sobre ele naquela cruz, ele vira para o Pai e diz, meu Deus, por que me desamparastes? Ele sofreu isso, para a gente poder dizer, eu confio em Ti, ó Deus, minha alma está segura em Tuas mãos. Em nome de Jesus, que você olhe para Jesus, o autor e o consumador da fé. Recobre as suas esperanças. Um começo de um novo momento, um novo semestre, como eu disse hoje cedo. Encontre alguém com quem andar, falar de Jesus, inspirar você. Ouça boas mensagens. Leia.
busque crescer. E não apenas recobre as esperanças em Jesus, reparta Jesus, fale de Jesus, use o cartão do conquistador de almas, ore, evangelize, discipule, faça discípulos. E enquanto Orlando se prepara com a equipe, porque eu quero que a gente cante, pedir para ele, para a gente cantar o hino Sossegai. Esse é um dos hinos que vocês vão cantar no meu velório, tá? Sossegai, é isso mesmo. Porque nós vamos atravessar a tormenta da morte, as ondas turbulentas do sofrimento e da morte. Mas nós chegaremos no porto seguro, destino nosso. Então quero que você termine este culto cantando, fazendo deste hino a sua oração, a expressão do seu coração, que você recobre a esperança em Jesus e que você reparta Jesus. Pai, em nome de Jesus, faça reviver a fé no coração que porventura esteja morto. Faça nascer a esperança no coração que não espera mais em nada. Faça haver amor, para que possamos repartir o amor de Jesus. Ó Pai, a vida tem suas ondas agitadas, nos dão pavor. O céu tantas vezes se reveste de trevas. Livra-nos de não ver o Salvador. Ó Pai, que sejamos portadores de esperanças. E que saiamos daqui todos com as esperanças renovadas em Jesus. No nome de quem oramos. Amém. Vamos ficar em pé.